Olá pessoal, bem-vindos à parte 2, na qual estudaremos algumas problemáticas relacionadas ao cultivo de soja, à produção do óleo de soja e também ao consumo desse produto. Bom, inicialmente vale a pena relembrar que o óleo de soja ele é amplamente utilizado e é valorizado pelas suas propriedades culinárias, pelo preço acessível. E eu posso dizer quase que com certeza que todos nós, em pelo menos algum momento do nosso dia, temos o óleo de soja como um ingrediente da nossa dieta, ou ao menos algum outro óleo. Como todo alimento, pessoal, o óleo de soja ele apresenta tanto características boas quanto características ruins relacionadas ao seu consumo. Quanto aos benefícios, nós podemos destacar o óleo de soja auxilia a diminuir o colesterol ruim, o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é aquele que está relacionado aos problemas cardiovasculares, principalmente. Exatamente por isso, o óleo de soja auxilia na prevenção das doenças cardiovasculares, há um estímulo do sistema imune, melhora a saúde da pele, por ter em sua composição naturalmente a vitamina E. Também previne a osteoporose. Pessoal, tem aqui um asterisco, uma observação, indicando que esses benefícios eles acompanham o consumo de óleo de soja quando este produto ele é inserido de modo consciente na dieta, tá? Então, nós veremos depois, através da pirâmide alimentar, nós somos conscientizados de que esses alimentos ultracalóricos, eles representam na última porção da pirâmide, ou seja, ele não deve ser a nossa principal fonte de energia, não deve ser um grupo majoritário na nossa alimentação. Os principais prejuízos do óleo de soja, principalmente, pessoal, mesmo quando há um consumo adequado, tá? É uma relação desfavorável de ômega 6 para ômega 3. Então, se nós nos lembrarmos, o óleo de soja, mais da metade da sua composição é composta pelo ômega 6, tá? Ambos compostos, ômega 6 e ômega 3, desempenham papéis diferentes em nosso organismo, tá? E essa relação desfavorável, esse excesso de ômega 3 em relação ao ômega 3, alguns estudos indicam que pode estar relacionado ao aumento do processo inflamatório no corpo. E é interessante citar que aqui até mesmo esses estudos eles contradizem esse tópico aqui da prevenção de doenças cardiovasculares, tá? Porque essa relação desfavorável, ela tem, alguns estudos apontam que ela aumenta a chance de riscos cardiovasculares. Então tem ali até uma certa um ponto de estudo ainda que a ciência está aprimorando esse conhecimento. O processamento e refinação do óleo de soja, algumas versões dos óleos se apresentam hidrogenadas, tá? Que vai trazer a gordura trans, que também prejudica a saúde cardiovascular. E o cultivo de óleo da soja, assim como toda monocultura, está relacionada ao desmatamento, à perda de biodiversidade e, consequentemente, contribui para as mudanças climáticas. Aqui eu trago a pirâmide alimentar só para notarmos, pessoal, que nós temos aqui no topo da pirâmide, ocupando o menor percentual de consumo, os alimentos energéticos extras, tá? Então, para a manutenção da saúde, é importante que esses alimentos façam parte da nossa dieta, só que ele não deve ser a base, tá? Não deve ser a nossa base energética nutricional, e sim aqui o topo. Então, nos ajuda a entender, conforme nós vimos ali na parte dos benefícios, que deve sim haver o consumo, mas de forma moderada.
E falando da relação dos óleos e gorduras com a nossa saúde, eu acredito que todos aqui já ouviram falar em algum momento a respeito dos problemas de saúde relacionados ao consumo de gorduras trans. Se você estiver comendo aí agora, por exemplo, um biscoito, uma bolacha, se você olhar no rótulo nutricional, você vai ver que lá na linha, tá, que diz respeito às gorduras, vai ter lá gorduras saturadas, gorduras insaturadas, vai ter lá gorduras trans. Muito provavelmente vai estar zerado essa percentual de gordura trans, tá? Isso porque as gorduras trans, como nós veremos adiante, elas são muito prejudiciais à nossa saúde. Mas então, o que será que é cis e trans? Na química orgânica, um tópico muito importante é a isomeria, tá? A isomeria, ela acontece quando, a partir de uma mesma fórmula química, eu posso desenhar mais de um compostos diferentes, tá? Então, isômeros são compostos quimicamente diferentes, gerados a partir de uma mesma fórmula química. Um tipo muito importante de isomeria é a isomeria espacial. O que é a isomeria espacial? Ela vai acontecer quando os átomos da minha molécula, ela apresenta, as mesmas ligações químicas, tá? As mesmas conectividades, porém espacialmente elas são diferentes. Então, a organização delas no espaço é distinta e isso resulta em propriedades também diferentes. Tá? Ela vai reagir de um modo diferente, as propriedades físicas podem ser diferentes. Esse tipo de isomeria aqui em especial é chamado de isomeria cis e trans. Tá? Então, é uma isomeria espacial e a isomeria geométrica, nós conhecemos ela já no nosso dia a dia como isomeria cis e trans. Aqui eu tenho um composto dicloroeteno, tá? Notem, pessoal, que para o dicloroeteno eu tenho 2 isômeros possíveis. Então vejam, se eu traçar aqui uma linha, um plano imaginário que corta os átomos de carbono, no isômero cis eu tenho esses átomos de cloro aqui ocupando o mesmo lado do plano. Então, quando isso acontece, eu digo que eu tenho o meu isômero cis. Aqui ao lado eu tenho, considerando esse mesmo plano hipotético traçado cortando os átomos de carbono, os átomos de cloro ocupando lados opostos desse plano. Quando isso acontece, eu chamo ele de isômero trans. Pode parecer sutil, mas essas moléculas, elas podem existir, elas existem na verdade de modo separadas, elas não se interconvertem, ou seja, eu tenho o isômero cis e eu tenho o isômero trans, tá? E elas divergem em suas propriedades. Para nós entendermos melhor essa questão de isômero cis e trans, trouxe aqui um representativo da molécula de etanol, tá? Então, átomos de carbono aqui em preto, átomo de hidrogênio em branco e o átomo aqui de oxigênio em vermelho. Pessoal, quando esse átomo de carbono ele não apresenta ligações duplas, então ele faz somente ligações simples, vejam que ele pode rotacionar livremente, tá? E essa rotação aqui, de fato, ela acontece. A temperatura ambiente, a energia térmica da temperatura ambiente, fornece energia suficiente para que essa transformação aqui ela ocorra, essa rotação. Então veja que essa molécula ela pode atingir diversas formas possíveis, tá? E nenhuma delas vai se distinguir em propriedades. Por quê? Porque essa rotação aqui ela é constante, beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo, 2 átomos de carbono unidos através da ligação simples. Tenho aqui também a representação daquela molécula do caso anterior, só que diferente do caso do etanol, nessa molécula tem a presença de uma ligação dupla unindo os átomos de carbono. Notem que diferente da molécula do etanol, aqui eu não consigo rotacionar livremente essa molécula. Então, essa impossibilidade de rotação é exatamente a questão dos isômeros, tá?
Como aqui, ó, se eu traçar um plano imaginário nos átomos de carbono, aqui esse verde, né, representa os meus átomos de cloro, eu tenho os meus átomos de cloro do mesmo lado, aqui eu teria o isômero cis, tá? Se eu inverter, né, se eu trocar aqui esses átomos de posição, vamos fazer isso. Se eu trocar esses átomos de posição e traçar esse plano imaginário, agora eu tenho o meu composto trans. E essa interconversão, ou seja, né, de cis para trans, ela não acontece a temperatura ambiente, tá? Então, a energia térmica da temperatura ambiente, ela não fornece, tá, energia suficiente para essa rotação. Então, ó, não há essa rotação. São compostos diferentes. E pode ser que quando, né, se tratando de um medicamento, uma das formas isoméricas ela apresente o efeito terapêutico desejado, tá? E a outra forma isomérica não apresente o efeito terapêutico desejado. Em alguns casos, até mesmo uma molécula ela atua como um medicamento e a outra molécula, na verdade, ela, né, é quase que um veneno. Então é importante na hora de produzir um medicamento levar em consideração a questão da isomeria. Eu trago aqui a respeito, né, disso que nós estávamos discutindo, o medicamento cisplatina. A cisplatina, ela é um quimioterápico, tá? Então, usada na quimioterapia para tratar diversos tipos de cânceres. Então, vejam, a cisplatina, que é esse composto aqui, na qual eu tenho os grupos NH3 do mesmo lado do plano, tá? E os átomos de cloro no mesmo lado desse plano aqui, ó, imaginário, ela apresenta ela é um medicamento, ela atua então como um quimioterápico. Já a transplatina, que é quando ele se apresenta em lados opostos, ó, desse plano imaginário, essa molécula ela já não é um medicamento, então ela não é a forma ativa. Então somente a cisplatina é a forma ativa. Também é possível notar, ó, aqui uma diferença até no aspecto físico que esse material se apresenta, tá? Então, de fato, essa questão de isomeria, ela é muito importante. E falando um pouquinho de por que isso acontece, pessoal, os quimioterápicos, um dos mecanismos deles é interagir com a estrutura do DNA e impedir a replicação, a divisão celular desenfreada, tá? A cisplatina, ela consegue interagir exatamente em alguns sítios relacionados à divisão do DNA. Então, nesse caso, a cisplatina, ela atua. A transplatina já não consegue essa interação, ou seja, a transplatina não é um medicamento. Então, os ácidos graxos insaturados, por possuírem ligação dupla, apresentam isomeria cis e trans, e na natureza, a ocorrência dos ácidos graxos insaturados é quase que unicamente formada por isômeros cis. Então, todos aqueles ácidos graxos que formam os óleos, como por exemplo o óleo de soja, ele se apresenta quase que integralmente na sua forma cis, tá? Então aqui, ó, lá eu representei na forma linear, bidimensional, ok? Aqui eu já trago ele conformacionalmente representado, tá? Então o ômega 6 representado na sua forma como está, tá, lá no óleo de soja. Então tenho aqui, ó, o isômero cis e aqui também o isômero cis. Percebam, pessoal, que essa molécula ela faz curvas, né, entre aspas, aqui uma representação bidimensional. Claro que a molécula, ela no seu arranjo ela é 3D, né, na vida real. Mas só para a gente entender, ó, ela é curvada. Essa estrutura aqui retilínea que eu tenho corresponde ao isômero trans, tá? Então, essa forma trans aqui, ela não ocorre naturalmente. A ocorrência é quase que integralmente na sua forma cis. Industrialmente falando, as gorduras cis naturais, elas podem ser convertidas em gorduras trans. E esse processo, ele industrialmente se mostra interessante, porque quando comparado a uma gordura cis, as gorduras trans, elas apresentam aumento da estabilidade da vida útil,
Então isso significa que o tempo de prateleira do produto é maior. Ele pode ficar mais tempo na prateleira sem vencer, tá? Então, claro que para a indústria isso é um ponto bastante atraente. Melhora da textura e da consistência e também ao aumento da estabilidade em altas temperaturas. Então, pessoal, industrialmente, se nós fôssemos olhar apenas por essa perspectiva, a gordura trans ela se mostra vantajosa. Só que já é um consenso científico de que o consumo de gorduras trans está associado a doenças cardiovasculares, inflamações, resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade, diversos tipos de cânceres e alterações na função cerebral. Então, torna-se muito óbvio que todos esses impactos negativos na saúde não compensam de modo algum essas características melhoradas industrialmente da gordura. É por isso que muitos órgãos ao redor do mundo estão tomando algumas atitudes contra o consumo de gordura trans. Em 2015, a exemplo, a FDA, que é o Food and Drug Administration, que é como se fosse uma Anvisa dos Estados Unidos, ela já havia determinado que óleos parcialmente hidrogenados não são geralmente reconhecidos como seguro para uso em alimentos. E as indústrias por lá tiveram até junho de 2018 para remover essas gorduras de seus produtos. E aqui uma notícia nacional dizendo que a eliminação da gordura trans poderia evitar 10 mil mortes por ano no Brasil. Então, de fato, é um assunto bastante sério. Trazendo um pouquinho essa discussão para a perspectiva do meio ambiente, falando da plantação, né, a produção, enfim, da soja, ela está relacionada com certeza a uma importante vertente da economia brasileira. Isso é inegável, tá? Porém, para que se torne ambientalmente amigável, nós ainda precisamos superar alguns desafios. Essas monoculturas, elas promovem desmatamento, emissão de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade. E além disso, quanto ao uso do óleo de soja, o principal problema ambiental relacionado a ele é o descarte inadequado. Por quê? Acho que não é novidade para ninguém que muitas vezes esse óleo ele tem como destino o esgoto e acaba contaminando águas naturais. Isso tendo em vista que, primeiro, uma vez no sistema de esgoto, é difícil remover esse óleo por completo, então apresenta difícil remoção. Toxicidade para a vida aquática, contaminação de fontes de água potável, formação de película na superfície da água. Então, como nós já vimos, água e óleo não se misturam. E pelo fato de que a densidade do óleo é menor que a densidade da água, o óleo se desloca para a superfície, criando uma película, uma camada. Essa camada vai impedir as trocas gasosas. Lembrando que a vida aquática, os peixes, as plantas aquáticas, elas necessitam desses gases para a manutenção da vida, tal qual nós precisamos através da atmosfera. Então, nas águas naturais, esses gases se dissolvem parcialmente. Tem oxigênio, tem gás dióxido de carbono, né? Como nós sabemos, o oxigênio é muito importante para a respiração celular dos animais. O CO2 faz parte da fotossíntese, tá? Então, tudo isso fica prejudicado. E também contribui para o aquecimento global. Uma vez que o óleo, quando ocorre o processo de biodecomposição, algumas bactérias anaeróbias, elas vão transformar esse óleo também em metano. O metano é um gás estufa, ou seja, em grandes concentrações, ele está associado ao aquecimento global. E, portanto, todo esse problema se conecta também às mudanças climáticas. Por isso que essa é uma pauta tão importante. Mas é claro que nós também podemos ensaiar algumas alternativas para superar esse desafio. Trouxe 3 aqui, existem mais, tá? Mas eu trouxe a coleta seletiva, na qual, então, num plano de cidade, né, haveria uma coleta organizada
e a população precisaria participar ativamente dessa ação, a reciclagem e a educação e conscientização. Bom, educação e conscientização nós estamos fazendo agora, nesse vídeo informativo. Eu tenho certeza que quem está se informando com ele vai passar a informação para frente, vai colocar a mão na consciência, não vai fazer esse descarte inadequado, até porque, pessoal, o meio ambiente, né, somos nós, é de todos nós, então não faz sentido eu destruir uma coisa que também é minha, um recurso que também é meu. E também temos a reciclagem. Dentro da reciclagem, 2 possíveis produtos na qual esse óleo que pode ser transformado é em sabão e biodiesel. A produção de biodiesel, ela pega esse óleo, realiza uma reação de transesterificação e se obtém, então, um biodiesel através do óleo. Também pode-se obter sabões. Na produção de sabões, esse óleo é submetido a uma reação de hidrólise alcalina de ésteres, também conhecida como saponificação. Então, qual que é a diferença entre um processo e outro? Na produção de um biodiesel, o óleo, né, formado por triglicerídeos, reage com um álcool, tá, com 3 equivalentes de álcool, na presença de um catalisador. O que é um catalisador? É um agente que participa da reação, tá? E ele acelera a reação química. E lá no final, ele é reaproveitado. Então, apesar dele participar da reação, ele não é consumido. Isso que é um catalisador. Essa reação química, ela leva à formação de ésteres, que nesse caso vai ser o nosso biodiesel, e também glicerol. Um outro caminho de reciclagem é produzir sabão através desse óleo. Quando o processo é esse, a reação recebe o nome de saponificação, tá? Nessa reação, o triglicerídeo, na presença de água, vai reagir com uma base forte, como é o caso do hidróxido de sódio, soda cáustica, NaOH, enfim, né? São 3 nomes para a mesma coisa. Nessa reação, o triglicerídeo ele vai, né, se transformar em glicerol, que é a glicerina, mais sais de ácidos graxos. Isso aqui, pessoal, sal de um ácido graxo, é o que nós chamamos de sabão.